Pai, nós te agradecemos por esse dia e por esse começo de semana. Pedimos que a manifestação do teu Espírito e as virtudes do Cordeiro esteja sobre nós. Que o Senhor quebre todo intento de apostasia e que o Senhor nos livre de toda filosofia, mas que possamos nos alimentar do puro Evangelho, da palavra de vida que sai da boca de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós estamos falando a respeito das fortalezas que são criadas na nossa mente. E essas fortalezas, elas vêm com uma base filosófica, aonde engendra ou traz o engendramento de raciocínios que contém a palavra de Deus, porém não é a palavra de Deus. E isso faz com que vivamos na obra do engano. O que mais nós estamos batendo aqui, ou a tecla, né, principal, é a tecla do engano. Porque, como eu sempre falo, é melhor você lidar com um rebelde do que com um enganado. Porque o rebelde, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fazendo errado, porém ele permanece naquilo ali. Como a gente vai saber dos rebeldes, vamos colocar assim, esse nome rebelde, né? Ou as pessoas que estão no estado de erro. É porque ele vai falar assim, não, eu sei que eu estou... Já viu gente falar assim, eu sei que eu estou errado, mas um dia eu mudo. Ou seja, ele sabe que ele está errado. Então ele está ali porque ele está sendo seduzido, ele realmente está querendo viver aquilo ali. Mas o problema do enganado não. O enganado, ele pensa que está fazendo certo. Então, quando você fala, não, eu estou certo. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus mataram Jesus, eles não, nunca, né? Os fariseus, os saduceus, eles nunca foram para essa questão de destruir Jesus ou perseguir Jesus, porque eles estavam, vamos colocar, com ciúme somente, ou que eles sabiam que Jesus era Deus e estava para tomar o lugar dele. Não, eles realmente estavam enganados. Na mente deles, eles criam que Jesus era impostor e pronto, acabou. Né? Então, essa é a obra do engano. E quando nós olhamos para a Escritura, o Senhor Jesus, ele diz que nos últimos dias, a marca dos últimos dias seria o engano. E, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, quando a gente vai para essas filosofias, a gente vê que é tão sutil que acaba criando conexões mentais ou linhas, né, de pensamentos que faz nos conduzir para o engano. Então, a gente veio falando de algumas linhas, o montanismo, por exemplo, que ele vem para essa linha do espiritual. Então, se você olhar a linha do montanismo, o cara era espiritual demais, né? Buscava a revelação do Espírito, orando em língua todo o tempo, é uma pessoa extremamente espiritual, porém, você vai ver que aí entra na obra do engano. Que obra do engano? Não, só uma pessoa que era a voz do Espírito, os outros tinham que ter uma obediência cega. Então, a gente vai falar aí da obra de Jezabel, que é a obra da manipulação. Então, aí você vai vendo que no meio dessa busca espiritual, por não se manter na pureza da palavra, eles vão entrando em linhas de engano. E aqui está o problema. Estamos falando da obra do eubionismo, né? Então, a gente falou a respeito dos extremos. Então, a linha do engano ou filosófica do eubionismo é a linha do quê? A linha dos extremismos. Irmãos, todos aqueles que andam nos extremos, eu sempre costumo dizer isso, cuidado com os extremos. Os extremos, eles nunca é bom. A gente sempre tem que equilibrar todas as coisas. Entra aqui aquilo que nós chamamos da obra do amor. Porque quando nós entramos para o extremo para defender algo a ponto de não compreender aquilo que não está ligado conosco, deixa eu explicar melhor. Eu penso assim, se o irmão não pensa assim, ele é desviado, ele está fora, ele vai para o inferno. Veja como é terrível essa obra do extremo. Quantas igrejas a gente não vê dentro dessa linha dizendo, se você não for da minha igreja, você não vai para o céu. Se você não frequentar a minha igreja, você não tem salvação. Essa entra um pouco na obra do zebionismo. Ele também flui dentro disso. Ou seja, só a minha igreja tem salvação.
Só a minha linha de pensamento é a correta. Somente nós temos a verdade. Então, essa entra dentro desse contexto. Na verdade, todas as seitas, elas sempre vão ter essa característica marcante. Quando você fala seita, querido, quando você fala essas pessoas que estão em Cristo, perdão, estão buscando Jesus, essa é a palavra correta, estão buscando Jesus, estão falando de Jesus, porém se tornam uma seita, ou se torna uma pessoa que está fora do caminho. O primeiro passo, estudando, né, a respeito desse assunto, é entrar no unicismo, ou seja, somente nós estamos corretos. Unicismo nesse sentido, né? Eles são únicos. Eu sempre costumo dizer, eles são a última Coca-Cola do deserto. Não, nós temos a última revelação, nós temos o último entendimento. As coisas vão acontecer através da gente. É por nós que as coisas vão ser mudadas. Nós temos a capacidade de mudar tudo. Deus precisa da gente para isso. Então, quando começa a entrar nisso, eu já começo a ficar como diz, com os dois pés atrás, porque aí eu começo a entender que isso já é um perigo. Então, o ebionismo, ele entra na área dos extremos, né? Então, principalmente dos extremos sexuais. E esse extremo que eu coloco hoje, eu vou falar do extremo acerca da santificação. Porque o ebionismo, ele estava pautado em cima de um judeu que nasceu fora de Jerusalém, um prosélito. Então nós vamos ver um judeu que ele tem ministério, porém ele quer trazer o mundo para dentro da igreja. Então é a mistura das culturas, né? Então é aquelas pessoas que quer trazer o mundo para dentro da igreja. E aí ele começa então a andar na santificação pela força do homem. E isso é diabólico, irmão. Eu vou colocar aqui essa palavra. Isso é diabólico. Todas as vezes que nós queremos nos santificar pela força do nosso braço e negando a obra da cruz, isso é diabólico. Porque você vai tentar se santificar pela força da tua carne. E isso vai trazer até mesmo muitas feridas e vai trazer muitas decepções. São pessoas que colocam um nível de santificação tão alto, que eles mesmos não conseguem andar nesse nível de santificação. Eles estabelecem um padrão cristão tão elevado que eles mesmos não conseguem entrar. Então, o ebionismo falava da prática sexual proibida, ou seja, é proibido manter a prática sexual. E ele não consegue lidar com isso, então ele bate para o outro extremo. Não, o negócio é o seguinte, a prática sexual é livre. E aí você pode realmente desfrutar disso, porque é santo agora, né? Ou seja, o cara vai de um extremo ao outro. Eu já ouvi isso. Não tem nada a ver. Se eu estou em santidade e a irmã está em santidade, a gente pode ter relação sexual. Então, assim, é santo com santo, meu irmão, vira santinho e todo mundo vai para a galera, né? Então, podemos aí curtir tudo isso. Então, essa é a discrepância, né, das linhas de raciocínio. Quando nós olhamos um pouco mais, e hoje é o último dia que eu quero falar sobre isso, eu quero trazer mais duas questões. A primeira questão é que eles eram vegetarianos. Eles eram veganos, ou seja, olha de novo a linha da santificação. Às vezes a gente começa a ensinar algumas coisas e no meio dos ensinos, vocês sempre vão me ouvir falar uma coisa, irmão, cuidado com os extremos. Porque às vezes, principalmente quando as pessoas começam a lidar com batalha espiritual. Bom, todo mundo que não crê em demônio e passa a mexer com demônio, no começo fica chato. Porque depois tudo é do demônio. Né? Tudo é do capeta. Tudo não pode. Porque sai de um extremo para um outro extremo. E aí eles não andam no meio. E o ebionismo, ele tratava essa questão da mortificação tão a sério, que aí entrava para o vegetarianismo, né? ou vegano.
Eles não podiam, então, comer carne de animal, eles não podiam acessar esse tipo de coisa. E a outra característica é que eles só criam em dois escritos, que era o Evangelho de Mateus e o Evangelho dos Hebreus, que era uma porção do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque eles tinham essa questão da volta à lei, nenhuma intensidade muito terrível. É um outro cuidado que nós sempre falamos para os irmãos tomarem. Nós fazemos uma coisa chamada techuvá, ou seja, a volta aos princípios hebreus. Mas eu vejo que no meio de tudo isso, que o eubianismo, ele tem muito judaísmo, no meio de tudo isso, eles se perdem. Eu já vi muita gente, por exemplo, as festas bíblicas. As festas bíblicas, elas são lindas e são realmente marcação de tempos. Mas o que nós temos que pegar como revelação é o portal. O portal que está ali, o portal que se abre, o portal que é estabelecido no tempo, porque já estudamos a respeito do tempo. O tempo é uma pessoa, o tempo é uma ativação, o tempo nós temos que vencer e tal. Então todas as festas são portais. Mas aí eu começo a ver que muitas vezes as pessoas começam a dizer, mas peraí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que comer? O que eu tenho, como que os judeus fazem assim, ou seja, aí eu passo de ver um portal e começo a me fixar no ritual. E aí quando eu começo então a entrar nessa questão, não, os judeus fazem assim, não, porque o judeu, tudo bem, querido, mas eu tenho que entrar numa questão chamada de revelação, ou seja, aqui é um princípio espiritual. Eles faziam algo. Hoje, não é que nós vamos fazer totalmente diferente, mas o que eu estou dizendo é eu não posso fixar em doutrinas ou em comportamento que eles faziam ou fazem. Eu tenho que buscar em Jesus a revelação disso. Eu tenho que ter a minha revelação. Eu tenho que ter a minha como diz, eu tenho que ter a minha característica de revelação para que eu possa não entrar como um ritual, mas entrar como um portal diante do Senhor. Porque é bíblico? É claro que é bíblico. Está na Bíblia. E o Senhor disse que é estatuto perpétuo. Então está na Bíblia. Então nós vamos fazer. Então o eubianismo é esse extremo onde a pessoa passa a viver dentro de uma escravidão. Eu começo a ver que muitas pessoas começam a viver dentro de escravidões religiosas, ou seja, a igreja não se tornou um lugar de liberdade, ele se tornou um lugar de escravidão, e era isso que o apóstolo contestava, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sempre bateu nisso, e aí, para nós, né, na nossa tradução, fica como que o apóstolo Paulo estava confrontando a lei mosaica. Não, ele estava confrontando isso. Essas escravidões que as pessoas iam colocando e que o próprio Jesus falava, olha, vocês hoje estão mais na cultura dos anciãos do que na palavra de Deus. Quando nós estamos pegando, querido, algumas coisas dentro dessa volta, a gente vai para mais de princípios dos anciões, ou seja, olha, eles pensam assim, ou seja, os anciões, eles fazem assim, mas aí você vai ver para dentro realmente da cultura, ou dos escritos, perdão, não tem aquilo. Então se virou mais um hábito. E o eubianismo está mais por esses hábitos religiosos do que realmente viver a liberdade em Cristo. E aqui, quando nós falamos de liberdade em Cristo, nós vamos para dois extremos. Primeiro extremo da liberdade em Cristo, que é a doutrina da hipergraça, que agora você pode fazer o que você quiser, né? Você pode agora, porque agora você está livre, então você é livre, você pode fazer o que você quiser. E o outro, né, que é a escravidão. Então, quando nós falamos liberdade em Cristo, nós falamos então da obra de você ser livre no espírito, porém obediente na palavra. Então a minha liberdade nunca vai tomar lugar da minha obediência. Porém, eu posso ser livre, querido. Servir Jesus não é um peso.
Servir Jesus não é um peso e um fardo que eu tenho que fazer. Dentro dessa perspectiva, você vai ver que o eubionismo, ele se torna um peso. Quantas pessoas, querido, começam a servir a Jesus e quer retornar, né, à obediência de muitas palavras, e ele coloca como um peso a ser carregado e eles não conseguem viver mais em alegria. Como eu sei que a minha santificação está sendo uma santificação espiritual? Quando a luta contra a carnalidade não se tornou um peso, mas se tornou uma essência. Não, eu não faço isso porque a minha igreja ou a minha religião não permite. Eu faço isso porque eu tive uma revelação. Várias pessoas às vezes perguntam, pode fazer isso, pode fazer aquilo? Ora, querido, ora. Porque você tem que ter uma revelação acerca disso. E um último ponto é intolerância. O eubionismo, ele tem muito da intolerância. Se você não comunga daquilo que eu penso, você não faz parte de mim. Você não pode andar comigo. Eu falo isso direto. Às vezes a pessoa fala, apóstolo, mas o fulano não concorda com o que você fala. Amém, querido. Isso não impede de ele andar comigo. Não impede de eu ter comunhão com essa pessoa. Porque não concordar com a minha ideia, amém. Uma coisa nós temos que concordar, que Jesus Cristo é Deus, que veio em forma de carne, lembra? Que nasceu de uma virgem, andou nessa terra, morreu numa cruz. Isso é o que nós temos que concordar. Porque quando nós entramos para dentro da obediência dessas palavras que nós estamos falando, das festas, das manifestações do tempo, isso não vai nos trazer salvação, isso vai nos trazer galardão. Então eu não posso me afastar do meu irmão por causa disso. Isso me traz galardão. Mateus 5, né? Se você obedecer e ensinar os outros, você será maior. Se você não obedecer e não ensinar os outros, você será menor. Mas os dois entrarão no reino de Deus. Então, esse extremismo que eles colocam e essa intolerância de você não concordar com o meu ensino. Isso tudo são filosofias que entraram dentro do cristianismo e hoje nós vemos isso claramente se manifestando dentro de igreja. As igrejas que são igrejas proibitivas, aquelas igrejas que se tornaram proibitivas de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, isso daqui vai te tirar isso. Aí você começa uma santificação e uma mortificação tão violenta que faz com que você perca a alegria com o tempo de servir Jesus. Você já vai servir Jesus por medo, você serve Jesus por pressão, você serve Jesus totalmente por obrigação e não mais por liberdade. Então, tudo que você for fazer, querido, faça com revelação pessoal. 2, se a revelação é pessoal, é para você. Amém? Olha que lindo, né? Se você faz uma revelação pessoal, a revelação pessoal é para a tua pessoa e não para a minha, né? Então, assim, tudo que nós vamos fazer por revelação, nós temos que entender que Deus está falando para mim. É meu. E, exemplo, nós estamos num jejum de doce, né? Como a gente já falou, nós estamos num jejum de não comer açúcar, porque entendemos sobre isso, sobre aquilo, estamos buscando algo. Né? Eu estou no jejum, eu recebi uma orientação de Deus. Mas dentro do nosso ministério, estou dizendo agora Comodoro, eu creio que ninguém está. Está eu e minha esposa. Eu poderia, como pastor, e recebi o entendimento da apostasia que está vindo, falando, irmão, todo mundo agora de jejum, ninguém mais vai comer açúcar, senão vai para o inferno. Né? Senão, né? Não, querido, é uma revelação pessoal. Jesus pediu para mim e para minha esposa, ou seja, minha esposa entrou, na verdade, para me acompanhar, Jesus pediu para mim. Quando ela falou, eu posso, o que você acha? Eu falei, você decide, porque você, eu estou falando isso aqui com a minha esposa, você não pode entrar na minha revelação sem ter a tua revelação, senão você vai entrar em uma obra de escravidão. Você não entendeu o princípio. Entenderam aqui, irmãos? Nós não podemos entrar nisso, o ebionismo é isso, essa pressão da lei, e lei aqui não estou dizendo da lei mosaica, é você criar leis, você criar normas, você criar regras que faz com que as pessoas se tornem escravos disso sem revelação. Vocês que nos acompanham há tempo, queridos, sempre vou dizer isso, para você botar um ensino desse em prática.
se você tiver revelação. A gente está ensinando, mas busque a revelação. Senão, tudo que você for fazer, você vai fazer por um tempo. E depois isso se tornará um peso na tua vida. E isso já não é de Deus. Porque se tornou um peso. Porque você está fazendo porque o apóstolo falou. Você está fazendo porque o irmão falou. Você está fazendo porque o outro falou. As pessoas sempre querem as coisas prontas. E isso é ruim. Uma vez eu levei um sabão, já até falei, e esse sabão, né, valeu para o resto da vida. Quando eu perguntei para um profeta, o profeta Kevin Lewis, quando ele falava acerca de desenhos, né, desenhos proféticos, como trabalhar a igreja local, ele sempre fala sobre isso, né? E eu perguntei para ele, falei, profeta, tudo bem, como entrar nesse desenho? Aí ele olhou para mim, eu pensei que ele ia dar uma resposta espiritual, orar na minha cabeça, falar em língua, cuspir fogo. Aí ele falou assim, vocês brasileiros é tudo igual, querem as coisas tudo pronta. Eu falei, nossa Deus, que obrigado, né? Saí assim, totalmente esclarecidos, mas realmente foi um pá, que isso serviu para mim, que eu comecei a pensar literalmente isso, porque a gente quer um modelo pronto, a gente quer tudo prontinho, a gente só bota em prática aquela regra, como a receita do bolo, bota farinha, bota isso, bota aquilo, virar o bolo. Né? E quando a gente não quer, e aí, o que a gente tem que fazer? Não, então você faz isso, você faz isso, você faz... Aí as pessoas vêm, né? Apóstolo, não sei o que a gente faz? Fala, e o que Jesus falou com você? O que ele está falando? Ou seja, não, eu não posso dar a minha opinião para mudar a tua opinião. Você vai ter que ter a tua revelação, senão você vai andar um pouquinho só nisso. Mesmo que eu esteja vendo, não tem como eu mudar a tua cabeça. Você tem que ter a tua revelação. E o ebionismo, ele se trata disso. Pelo que eu entendi do ebionismo, é isso. São culturas, dogmas, extremos, a ponto deles não comungarem acerca de algumas coisas. Então, pelo extremo que ele entrava, ele não comungava acerca de uma liberdade em Cristo, e isso ele impunha dentro do outro, fazendo que os irmãos tropeçassem. Não é isso que diz em Apocalipse? Aqueles que colocam tropeços. Aqueles perdão, tô entrando aqui em outro, porque eu associo muito com o nicolaíta, né? Os nicolaítas que estão lá na Bíblia, mas o ebionita, ele comunga dessa linha dos nicolaítas, mas eles colocavam esse tropeço, porque agora eles eram pobrezinhos. Né? Então vinha com essa cultura. Então, irmãos, em nome de Jesus, tudo que você não teve revelação, busque, nunca ande na revelação alheia. É bonito, querido, isso. É muito top. Você vê o testemunho de irmãos, daquilo que eles estão vivendo. Mas sempre busque o teu testemunho. Pelo tudo que eu entendi do ebionismo, assim, da linha, porque eu sempre gosto de pegar uma linha principal, que essa linha vai levar para distorção. E a linha do ebionismo é isso, é você ter regras tão violentas que faz com que as pessoas passem a ser escravos de Cristo e não filhos. As pessoas passam a ter medo de Jesus e não amor. E aí começa aquele negócio que se você não fizer isso, Jesus vai te matar. Se você não fizer isso, Jesus vai te punir. Se você não fizer isso, Jesus vai te condenar. Se você não fizer isso... Ou seja, eles entram por essa área da condenação. Condenação. Então, a gente tem que sair dessas linhas, amém? A revelação é a palavra. A gente sai de um extremo, né? Os montaísmo, que vivia só na revelação, a gente vai para o outro extremo, que é o ebionismo, que agora é só a lei. Você vê os extremos? Só a lei. A gente tem que estabelecer a lei, então nenhum escrito vale, só Mateus, que foi escrito em hebreu, e o livro de Hebreu, né? O evangelho de Hebreu, perdão. Então você vê que tinha essa questão da doutrina judaica, ou judaísmo muito forte dentro do ebionismo. O ebionismo ele vem com uma raiz muito do judaísmo. Então, irmãos, cuidado para você fazer essa techuvá.
e não pegar cultura, mas sim pegar essência. Amém? Não viva cultura. Às vezes eu vejo os irmãos vivendo cultura, porque é cultura judaica, porque é cultura judaica. Irmãos, nós não estamos aqui para viver nem cultura judaica, nem cultura brasileira, nem cultura de nenhuma nação. A gente está aqui para viver a cultura do céu. Amém? Entenda isso. É ótimo, ou seja, é divino. Muitas coisas que nós colocamos em prática é divino. As festas, os tempos, os ciclos, é divino, é de Deus. Porém, não pode vir carregado de cultura, tem que vir carregado de revelação. E o que é mais interessante, que a maioria de tudo que a gente vê eram festas que eram feitas em casa. Você já parou para pensar? Eram festas que eram feitas em casa. Por quê? Porque ele fala de cada casa ter a sua revelação. Hoje nós fazemos na igreja, até porque não temos o hábito desse entendimento. Por isso nós fazemos na igreja. Mas cada festa que você for ver, cada princípio, em sua grande maioria, são princípios que são estabelecidos em casa. Ou seja, cada casa tem que ter a tua revelação acerca desse assunto. Senão a gente pode ter um problema muito sério de entrar na cultura e viver uma cultura e não viver o reino e a revelação. Bem? Então, cuidado com a obra dos extremos, saímos disso daqui, busca o equilíbrio e em tudo busque o amor. Por que buscar o amor? Porque a obra do eubionismo, mais uma vez, é a obra da intolerância. Toda religião é intolerante. Eu não estou dizendo aqui, querido, agora para a obra do relativismo, que a gente pode, né? Oh, vamos aceitar tudo, porque são tudo irmãos, aquela coisa. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, próprio dentro da igreja, a intolerância. Se você não pensa como eu, você está fora. Entendeu? Então, assim, isso nós temos que tomar muito cuidado, senão nós vamos trazer mais morte do que vida. Isso vai ser mais maligno do que benigno. Amém? Viva a liberdade em Cristo, porém na obediência da palavra, mas que essa obediência não seja uma obrigação, mas seja uma revelação. E em tudo eu termino dizendo, se você não ouvir a voz de Jesus, querido, vai ser sempre um problema você obedecer Jesus. Tudo aqui está em ouvir Jesus. O grande problema é que nós temos cristão que não ouve Jesus, não sabe o que ele quer. E aí a gente sempre vai andar por uma voz alheia. Sempre eu vou precisar que alguém fale o que Jesus está querendo. Por quê? Porque eu não escuto Jesus. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês durante essas 3, 4 semanas que a gente já está falando sobre esses princípios, né, de filosofia. Irmãos, ouça Jesus. Busque a voz de Jesus com toda intensidade. Ele quer falar com você. Ele vai falar com você. Todas essas doutrinas entram em erros aonde nós não ouvimos Jesus e tornamos, então, um monte de escravos que não ouvem Jesus e que tentam obedecê-lo sem ouvi-lo. Isso sempre vai virar em erro de caminhada. Amém? Porque a gente vai pegar a cultura de homens e não a revelação do Espírito Santo. Aqui entra aquele texto, quando a Bíblia diz que não necessitaria mais de homens ensinar. E muitas pessoas distorcem isso daqui. Ele fala assim, porque o próprio Espírito ensinaria as pessoas. Sabe onde as pessoas distorcem? Não, eu não preciso mais de ninguém me mentoriando, não preciso de ninguém me pastoreando, porque a Bíblia diz que seria assim, né? Não precisaríamos de homem, porque o Espírito nos ensinaria. O que eu creio disso é, essa obra do Espírito, na verdade, é a obra de ele nos trazer revelação da palavra. Tudo que os homens nos ensinam, se o Espírito Santo não trazer luz, se torna religião e não essência. Amém? Entendidos? Religião versus essência. Religião versus essência. Eubionismo é a obra da religião, ou seja, as proibições, o forçar.
Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vamos ver a liberdade. Por quê? Porque agora é a revelação. Você vai ver homens, né, por exemplo, um João que batizava o cara comia só gafanhoto e mel. Tem muitos linhas de pensamento a respeito disso, mas era uma dieta alimentar. Mas você vai ver que ele não fazia isso por pressão, ele fazia isso por revelação. E você não vai ver ninguém na Bíblia comendo gafanhoto e mel, a não ser João. Então você vê que o cara, não, porque para receber a revelação profética do João, né, você precisa. Não. Era ele, era a revelação dele. Eu amo ver esses textos assim, né? Porque você não vê isso se replicando. Você vê só o cara fazendo isso. Porque era a revelação dele. Você não vê nenhum discípulos dele fazendo isso. Porque era a revelação dele. Era algo que Deus pediu para ele. Ele andava no deserto, com roupa de pele, comendo gafanhoto e mel. Você não vai ver ninguém fazendo mais isso. Só ele. Porque era uma revelação dele. Ele não trouxe isso como doutrina. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Toda obra de seitas começa com um homem que tem uma revelação e ele faz com que isso se torne uma religião. E aí as pessoas vão andar pela revelação desse homem e não pela voz do Espírito. Amém? Busque o Espírito que todos os erros cairão por terra. Aleluia. Vamos orar? Mais uma vez, pedindo para você colocar a mão, em vez da tua cabeça, coloca a mão nos teus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que a tua voz seja potente sobre as nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, da obra do engano e da obra das culturas. Mas nos faça, Pai, viver a revelação do teu Espírito, para que possamos entender a tua palavra. Não queremos copiar, Senhor, o que homens fizeram, apesar de que seguimos exemplos. E sempre é bom seguir exemplos. Pai, mas não nos deixe seguir exemplos que não nós tivemos revelação com esses exemplos, porque senão se tornará religião. Que nós possamos mergulhar, como dizia em Atos, que eles eram um com a doutrina dos apóstolos, com oração, com o partir do pão e com a comunhão. Que o teu Espírito possa falar com nós, para que possamos, meu Pai, viver realmente esse evangelho que nos foi revelado pelo teu Espírito. Espírito Santo nos ensina. E eu peço, Senhor, que o Senhor haja na vida dos meus irmãos. Pai, com a tua bondade e misericórdia, ativa os ouvidos dos meus irmãos, para que eles ouçam a tua voz, para que eles não sejam enganados. Eu quebro toda obra do engano, repreendo toda obra do engano, cancelo toda obra do engano, anulo toda obra do engano na vida dos teus filhos, para que eles possam, meu Deus, viver a verdade, que eles sejam cheios da verdade e que a tua revelação e a revelação da tua palavra seja profunda na vida deles. Eu abençoo os teus filhos, para que eles sejam livres no espírito, mesmo obedecendo princípios, eles sejam livres no espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe ricamente